anterior, nós vimos um pouco sobre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que são os transtornos ansiosos. E nesse vídeo eu vou explicar quais são estes transtornos ansiosos. Então, se você ainda não viu o vídeo anterior, volta lá primeiro. Começando pelo transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um transtorno em que a pessoa se sente muito ansiosa em grande parte do tempo e ela tem preocupações acerca de muitas coisas da sua vida. Então é aquela pessoa que se preocupa com tudo. Se preocupa com a sua saúde, com a saúde de outras pessoas, com o seu trabalho, com o seu lazer, com o futuro, com questões que estão acontecendo no mundo, diversas preocupações. E são preocupações desproporcionais. Então ela está sempre alerta como se algo fosse acontecer. É aquela pessoa que fica com aquele pensamento de e se? Mas e se isso acontecer? Mas e se der errado? Mas e se eu for e eu não gostar? Mas e se eu entrar para uma faculdade e eu não conseguir concluir o curso? Ou se eu entrar e não for o curso que eu quero? E nesse se, de um mundo de preocupações, ela acaba não fazendo, por medo do que pode acontecer. Então, olha só a ironia. É uma pessoa que ela fica tão preocupada de entrar para uma faculdade e começar um curso que pode ser que ela não goste, pode ser que ela não termine, que ela nem mesmo entra. E ela acaba chegando ao mesmo resultado, você concorda? Se ela tinha medo de começar um curso e não terminar e ficar sem fazer esse curso, ela já nem tentou. Porque ela tem medo de fracassar, porque ela tem medo de que dê errado. Então são essas preocupações recorrentes. Um segundo transtorno ansioso, eu trouxe aqui os mais comuns, eu vou falar sobre eles, é o transtorno de pânico. Esse transtorno, ele configura um ataque repentino de muito medo, de pavor, de ansiedade que a pessoa sente em um momento de forma inesperada. Então a pessoa está lá, tranquila, de repente tem um ataque de pânico. Ele pode acontecer tanto sem um motivo, então veio do nada, ou ele pode acontecer por conta de uma preocupação. Aí são diagnósticos diferentes, mas não cabe aqui o assunto. No transtorno do pânico, a pessoa passa a ter alguns sintomas fisiológicos, ou seja, sintomas no corpo. Então, coração acelerado, começa a sentir sudorese, o corpo começa a suar, a ter calafrios, percebe que o corpo está formigando ou está tendo uma tremedeira, visão turva, sensação de que está prestes a morrer, sensação de que vai desmaiar, uma sensação bem angustiante mesmo no corpo, e a pessoa passa a ter pensamentos de eu vou morrer, alguma coisa está saindo do controle, eu vou ter um ataque cardíaco, e esses pensamentos de que algo vai acontecer com ela intensificam essas reações no corpo. Então ela tem um ataque do pânico. Um terceiro transtorno ansioso é a agorafobia. Na agorafobia, a pessoa tem medo de não conseguir escapar de uma situação. Então, é aquela pessoa que ela se sente muito ansiosa de frequentar, por exemplo, transportes públicos, como ônibus, avião, navio, por medo de estar em uma situação que ela não consiga fugir. Ou ela tem muito medo de estar em locais muito abertos, então parques muito abertos, supermercados muito grandes, ou locais muito pequenos, muito fechados, com muitas pessoas. Pode acontecer também de ser uma pessoa que se sente muito ansiosa em filas, em meio a multidões, ou até mesmo que tem medo, que tem ansiedade de sair sozinha de casa. E isso acontece porque ela tem esse medo, esse receio de não conseguir escapar. Então ficam aqueles pensamentos, mas se acontecer alguma coisa, e se eu passar mal aqui, para onde que eu vou? Tem muita gente, como que eu vou sair daqui caso algo aconteça? Um quarto transtorno
transtorno que nós iremos falar hoje é o transtorno de ansiedade social. Nesse transtorno, o indivíduo se sente avaliado pelas pessoas ao redor. Então é aquela pessoa que não consegue falar em público, que não consegue comer em público, porque sente que tá todo mundo olhando para ela e isso lhe deixa muito ansiosa e com medo dessas pessoas. É aquele pensamento de, nossa, eu tô tão envergonhada, o que será que as pessoas estão achando de mim? E o último transtorno que eu trouxe para falarmos hoje é a fobia específica. A fobia específica nada mais é do que o medo de algo ou alguma situação. E isso acontece porque a pessoa que tem fobia específica interpreta a situação ou aquele objeto como algo perigoso. Por exemplo, um animal. Então, pessoas que têm medo de rato, barata, sapo, cobra, mas não é um medo, tenho medo disso, é um medo muito intenso mesmo. É tão intenso que algumas pessoas não conseguem nem mesmo ver foto desse animal que elas tanto temem, porque para elas aquilo é muito perigoso, pode acontecer alguma coisa. Ou também pode ser, na fobia específica, o medo de uma situação, como por exemplo, o medo de elevador. Então a pessoa tem medo de ficar num local fechado, que é o elevador, nesse caso apenas o elevador, o que é diferente da agorafobia, que ocorre também em outras situações. Ou então ela tem medo de apenas pegar o avião e ela não consegue, fica realmente muito ansiosa, começa a ter taquicardia, sudorese, reações físicas mesmo, e isso impede que ela se aproxime disso que ela tanto teme. Nesse vídeo eu passei brevemente por alguns transtornos de ansiedade, nós temos outros ainda que são mais relacionados à infância, como ansiedade de separação, mutismo seletivo, isso dos transtornos que estão no capítulo de ansiedade do nosso manual de diagnósticos, que o principal componente é a ansiedade. Mas nós temos também outros transtornos que envolvem outras questões que não só a ansiedade, mas também tem a ansiedade incluída, como por exemplo o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, entre outros. Mas eu trouxe os mais comuns do próprio capítulo de ansiedade. Eu queria deixar muito claro que não é porque você tem um ou outro sintoma desses que eu citei que você tem esse transtorno. Há muitos critérios para conseguir fechar um diagnóstico em uma pessoa. E para isso é preciso ser feita uma avaliação muito minuciosa, ou com um psicólogo, ou com um psiquiatra, ou em alguns casos, ambos, para dar um diagnóstico a alguém. Então não basta ter estes sintomas de eu me preocupo muito, então eu tenho TAG. Não gosto de estar no meio de outras pessoas, então eu tenho ansiedade social. Não é tão simples assim, tá bom? Tem que causar um prejuízo muito intenso para essa pessoa, tem que causar um sofrimento clinicamente significativo, que quem vai avaliar isso vai ser um clínico da psicologia ou um psiquiatra, ok? Então, se você percebe que você tem aí alguns desses sintomas e eles vêm atrapalhando a sua vida, não tire conclusões precipitadas, procure um profissional.